Está começando agora o primeiro episódio do Virtuosas Cast, um podcast que fala sobre corpo, alma e espírito. Eu sou Giovana Bonelli, idealizadora do projeto Mulheres Virtuosas. Estou aqui hoje em parceria com a Larissa. Tudo bem, Lari? Oh, meu Deus, já tá gravando, então vamos lá. Oi, gente, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? A Lari será minha parceira durante os episódios, todo o podcast. Nós estaremos convidando sempre uma nova virtuosa, uma nova mulher que faz parte desse movimento lindo, para estar contando um pouco mais sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, porque o intuito é o quê? Enaltecer e engrandecer cada uma. Mas a gente já vai conversar sobre isso, tá bom? Oh, meu Deus do céu, coisa boa, né? E hoje, pra ser um pouquinho diferente, né, Gi? Eu acho que nada mais justo e nada mais legal para todo mundo conhecer um pouquinho mais do projeto, conhecer um pouquinho mais da Giovana Bonelli, né? Sim, sim. Eu acho do que a gente fazer assim. Depois vai ser você que vai estar aqui, tá? Então já vai se preparando aí, você é a próxima. Mas hoje a Giovana vai ser a nossa entrevistada, tá bom? Vocês vão conhecer um pouquinho mais agora. Giovana, vamos lá. Primeiro que eu gostaria de saber, assim, ó. Conta um pouquinho pra mim, tá? Eu também quero saber, né? Eu não sei tudo ainda de você, eu não sei tudo. A gente tá juntas, né? A gente tá junto nesse projeto. Sim. Mas eu tenho sempre, né? Cada dia eu descubro uma coisa nova da Giovana, gente. Sim. Então, assim, ó, o legal de estar com ela é porque, assim, ó, ela é uma mulher que cada dia eu descubro que ela sabe fazer um negócio diferente. É uma loucura. É uma loucura, né, Gi? Não, e quantos talentos, né, amiga? A gente, Nossa. Graças a Deus, eu não posso nem reclamar. É até difícil lidar com essa situação, porque eu tenho vontade de fazer isso, aquilo, e as coisas vão nascendo e vão acontecendo, mas, né, a gente tem que estar focada no eixo, no que a gente tem que entregar. Bom, eu sou Giovana Bonelli, eu tenho 37 anos, sou mãe, sou esposa, sou muito feliz, né, e grata por tudo que Deus tem feito na minha vida. Me considero uma filha amada e mimada por Deus. Oh, meu Deus. Porque, sim, amiga, Ele tem feito grandes coisas, né? Passei por muitas coisas pra estar hoje nessa posição, assumindo que realmente tenho uma identidade de filha amada. Trabalho com moda há mais de 14 anos, sou estilista e mentora de imagem. Me formei agora em coaching e analista de perfil comportamental. Eu não entendi o porquê eu tinha tantas vontades, né? Porque eu queria fazer tantas coisas, mas hoje eu entendo que tudo tinha um propósito, né? Todos os caminhos que eu fui trilhando, que eu fui passando, as coisas foram acontecendo, foi para chegar até aqui. E nesse movimento de querer descobrir mais sobre as pessoas, de conhecer, que eu sei que é um talento que eu tenho desde pequena, porque é muito engraçado. Quando eu era mais novinha, posso ir emendando? Já vou emendando, então, pessoal. Quando eu era novinha, eu sempre me conectava com as minhas amigas, eu sempre buscava eu montar os grupinhos, eu fazer as coisas, né? E aí as coisas foram acontecendo e tô eu aqui hoje de novo fazendo a mesma coisa, né? Mas já conto mais pra vocês. Então, assim, quando você começa uma jornada ou a trabalhar com mulheres, você acha que você tem que estar perfeita, né? Estar pronta. Mas é muito ao contrário, porque a promessa, nós sabemos que a promessa já é nossa por direito. Mas para alcançar essa promessa, a gente precisa passar por uma grande jornada. E essa jornada, ela vem de algo improvável. Eu, por exemplo, né? Eu realmente vim de uma família que tinha condições, o meu avô era pioneiro na cidade, porém, a minha família era desestruturada. Meus pais se separaram, eu morei com meus avós e meu pai foi embora. E além dessa falta dele, a minha mãe foi morar fora. Então, eu morei muitos anos com ele e sentindo essa falta dos dois. Então, assim, por mais que eu tinha todas as condições, eu não tinha o que eu mais precisava, que era o amor. Então, a minha vida eu construí nisso, eu construí em faltas, tendo uma parte e faltando outra, mas o que era o principal, né? Ser alimentada do amor que a gente precisa para poder gente. Construir. E aí foi indo, então eu cresci com esse escudo, né? Entendendo que eu que deveria escolher eu que deveria tomar as minhas próprias decisões, as minhas escolhas, então eu cresci com um escudo, né? Achando que eu era a mulher perfeita, a mulher pronta. Então, todo mundo que vinha contra mim com algum argumento, já batia de frente e eu fazia de tudo para essa pessoa entender que ela estava errada. Então eu fui crescendo, fui realmente tendo relacionamentos que não eram saudáveis, porque eu sempre busquei expectativa nas pessoas. E esse foi o mais desafiador, porque quando você aposta em alguém e você acha que você vai ter um resultado, você se engana, porque as pessoas podem frustrar, né? As pessoas, elas têm expectativas delas também com relação a você. E você as suas, que não vão se bater, né? Porque cada ser humano tem o seu RG, né? Sua identidade. Mas mesmo assim, eu cresci e o Senhor sabia da promessa que Ele tinha pra mim. Ele sabia muito mais do que eu. E eu fui fazendo, fui buscando por vários caminhos, né? Eu andei por vários caminhos. Então, eu fui por aqui, não deu certo. Fui por ali, não deu certo. Mas hoje está dando certo. Mas lá atrás eu não entendia que já estava pronto, né? Eu só fui fazendo. Hoje eu entendo que todos os desertos, todos os momentos mais difíceis que eu passei, fizeram sentido para eu ser quem eu sou hoje, para estar nessa posição. E eu não estou preparada, né? Eu estou começando uma jornada. Quando
quando me perguntam, assim, se eu já estou... Meu Deus, amiga, e agora, né, com esse projeto, né? Fez muito sentido com a sua pergunta. Claro. Mas, não estou preparada, eu estou na jornada. O intuito desse projeto é o quê? Durante o processo, você está sendo desafiada e forjada e moldada. Isso. E exatamente isso, porque legal. assim, não estou no processo. E eu sei que tem mulheres que com certeza estão escutando agora e pensando, meu Deus, quem sou eu na fila do pão, né? Olha só onde ela já está. Não, eu estou começando também. Estou começando uma nova caminhada, uma nova jornada. Então, assim, o intuito maior desse projeto é o quê? Fortalecer essas mulheres que já estão na jornada para que elas não desistam, porque adversidades, as coisas vão acontecer, mas elas precisam se manter firme e acolher aquelas que estão chegando, aquelas que eram como eu um ano atrás, que quando eu comecei, eu olhava lá para trás, meu Deus, eu olhava aquelas meninas lá fazendo coach, fazendo formação, fazendo isso e aquilo, e eu olhava e falava assim, eu não vou conseguir, meu Deus, olha onde elas estão, mas mesmo né, com anseio, com medo, eu falei assim, eu vou ser ousada, eu vou ser corajosa, sim, eu vou ser corajosa e eu vou me dispor a fazer isso, então vou iniciar essa caminhada. Mas se eu não tivesse algumas pessoas lá que segurassem na minha mão e dissessem, vai, amiga, ei, amiga, tu já tem, a promessa é sua, tu tem o talento, não importa se é um talento de comunicar, né? Então, assim, eu tive pessoas que acreditavam em mim. E quando eu fiz essas caravanas e que eu vi que essas pessoas que estavam, olhava aquelas lá, nossa, tá numa posição, né, gigantesca, mas eu olhava aquela lá com aquele olhar todo humilde, mas eu via algo nela, entende? E o Senhor vê algo em todas, porque a promessa é para todas, né? Claro. A promessa tá aqui, se você estiver disposta, você vai alcançar. Então eu olhei para aquela e falei, gente, assim como eu gostaria que outras pessoas também tivessem dado sim, então eu falei, chegou a hora. Então esse projeto nasceu, Mulheres Virtuosas, para quê? Para fortalecer as que já estão, criar esse ecossistema e abraçar essas que estão chegando. Porque juntas nós somos mais fortes, juntas nós vamos alcançar gerações e não é essa semente que está sendo plantada, não é só para agora, né? É para deixar um legado. Eu não vim mais só para poder deixar uma herança. Eu não quero deixar uma herança para minha filha, dinheiro. Não, eu quero deixar um legado, eu quero que ela saiba, meu Deus, a minha mãe fez isso por mim, por causa da minha mãe, eu sou essa pessoa, eu tenho virtudes, eu tenho caráter, entende? Eu acho que entra naquilo, né, de assim, a minha vida foi disfuncional até aqui. Até agora. Aqui acabou. Isso. A partir de agora, minha filha, né, as minhas gerações. Acabou. Isso mesmo. Então, assim, eu precisei, mas como eu ia chegar nesse processo, nessa promessa, se eu não passasse o processo, não entende? Então, embora até falando contigo agora, o que eu tô te falando agora, verdade. Eu consigo entender que tudo, até esse podcast, o Mulheres Virtuosas. Bom te ouvir, Gi, como é bom, porque é exatamente isso. Sim. Eu olhando aqui, eu tô aqui assim, ó, meu Deus, as pessoas estão lá em casa e estão pensando assim, ó, gente, é verdade, pode ser rápido também, ainda dá tempo. Né? Sim, porque a promessa é nossa, é para todos, mas assim, ó, a gente não pode olhar para aquela pessoa, olhar e falar, nossa, ela tá numa posição que eu jamais vou chegar. Não, todo ela também começou, todo mundo teve o início, sabe? Então é isso que eu queria que vocês entendessem e tivessem conosco nesse movimento, né? Porque ele é para todas, tá? Ele é para você, ele é para mim, ele é para você, Lari, ele é para todas, tá bom? Falei para vocês, né, que a Giovana, ela é assim, ó, uma mulher, eu acho que a gente poderia colocar assim, ela não é só uma mulher virtuosa, ela é uma mulher surpreendente, tá? Obrigada. Na verdade, todas nós somos, né, e aí é isso que a gente vai descobrindo, a gente vai descobrir cada dia, com cada uma que estiver aqui com a gente vai descobrir esses talentos, vai descobrir, na verdade, eu acho assim, ó, que o intuito, e vai ser muito bacana, é que a gente vai conseguir descobrir novos talentos, a gente vai conseguir também que as pessoas encontrem uma coisa que também está ligada ali, o que a gente vai falar sempre, né, que é corpo, alma e espírito, e a gente vai acrescentar, a gente vai falar também sobre propósito, né, Gi? Com certeza, porque assim, ó, a ideia desse grupo mesmo é fortalecer e gerar essas conexões, e assim como o Senhor levantou a Giovana para ali estar à frente desse projeto, ele vai levantar outra, ele vai levantar a Lari, e a nossa ideia não é ficar só aqui, né, então, e não somente Mulheres Virtuosas, todos os grupos assim, né, que a gente vê de ministério de mulheres que as coisas vão acontecendo, é para que o Senhor possa levantar e cada uma com seu talento. O que eu tenho, ela não tem, e assim vai acontecendo, né? Eu falo que a gente tem que sempre, né, a gente no reino é assim, né? No reino a gente soma e depois a gente multiplica, né? Porque a ideia é transbordar. Essa é a ideia, né? E a gente sempre fala em transbordo, né? Quando a gente começa a se conectar com o Pai, a gente aprende uma coisa muito linda, né? Que a gente não retém mais nada porque a gente não é dono de nada, né? É verdade. Então, assim, quando a gente entende que é o Pai que é dono de tudo, a gente fala assim, meu Deus, tudo que eu recebo não é meu, é tudo pro reino, é tudo para Ele, é tudo por Ele. E isso é muito legal, porque a gente, né? Vocês vão saber, né? Ao longo do tempo, e hoje é um dia que a gente vai falar um pouquinho da gente. Não somos nós o foco, né?
Porém, Exato. a gente veio falar um pouquinho porque a gente quer dizer assim, ó, aqui são 2 mulheres imperfeitas, 2 mulheres em construção, Dispostas, 2 mulheres duas improváveis, né? Então, Sim. assim, ó, nós somos mulheres como vocês. Então, a gente vai Exato. conversar, a gente vai se conectar. E a Giovana, hoje ela vai ser a entrevistada por vários motivos, tá, gente? Primeiro, porque foi ela quem tirou do papel. O sonho é do Senhor, mas quem fez e quem capacitou e quem a preparou desde o ventre. Então, é por isso que hoje não tinha como não ser ela, para vocês conhecerem um pouquinho dela também. Sim. Ô, Gi, conta pra mim, que eu tenho bastante curiosidade de saber, assim, ó, como que foi pra você, assim, ó, agora, nasceu, como é que foi? Como é que foi esse start, assim, essa virada de chave de tem que sair do papel e é agora? Como é que foi? Então, amiga, assim, ó, na verdade, como eu falei, o Senhor, ele vai criando caminhos e a gente vai descobrindo, né, vivendo, porque tudo é uma jornada, mas a gente só consegue entender essa jornada passando pelo processo, né? Então, foi lá, eu vou falar desde a minha conversão, tá? Eu sempre participei, sempre estive presente, né, e vivendo o catolicismo, mas nunca fez tanto sentido pra mim. Era o Senhor na cruz, aquela coisa de eu ir na vigília, mas eu não entendia nada sobre o verdadeiro amor. E quando eu realmente me converti, que eu conheci, que eu não imaginava que eu falar, ó, Senhor, eu aceito o Senhor como meu único e salvador, eu não imaginava que falar isso iria transformar a minha vida. E literalmente, eu nasceu uma nova criatura. E conforme nasceu essa criatura, eu já senti a necessidade de sair falando, né, desse amor, do que eu estava vivendo, desse amor que eu estava vivenciando. Então eu comecei a buscar e querer saber mais, né? E viver mais. O Senhor tinha pressa comigo, porque eu tinha algumas questões pessoais, né? Sobre minha mãe, meu casamento, muitas coisas que tinham que acontecer. Então eu realmente me entreguei de corpo e alma. E assim, à medida que você entrega ao Senhor, Ele te responde, Ele vai, né? A porção que você entrega, Ele te dá em dobro, sei lá, porque Ele foi maravilhoso comigo, sabe? Hoje, outra coisa que eu quero saber também, na verdade eu quero saber porque eu quero que vocês contem, né? Isso eu já sei, tá? Mas eu quero que você conte para quem tá ouvindo a gente em casa, assim, ó, você falou que o Senhor tinha pressa com você, né? E assim, ó, você sempre soube que Ele tinha pressa com você, assim que você teve contato com esse amor, com o verdadeiro amor, né? Sim. Você já sabia, com aquele que amou a gente primeiro, né? Que abraçou a gente, quando a gente ainda estava imperfeita, quando a gente quando ninguém dava nada, né? Eu falo assim, ó, o mais legal é exatamente isso, assim, ó, quando a gente começa, né, nessa caminhada com Jesus, tem muita gente que acha que tem que vir pronto, né, Gi? Sim. E eu acho que essa foi a maior dor, assim, quando eu vejo esse projeto, eu vejo que ele nasceu dessa dor, né, Gi? Sim, sim. Como é que foi pra você? Também sentiu isso, assim, ó, eu tenho que estar pronta, eu tenho que estar perfeita, as pessoas, elas vão cobrar quem é a Giovana para falar do perfeito, né, se ela ainda não é. E aí, como é que foi pra você encarar isso, assim, de dar a cara a tapa, mesmo não estando pronta, ainda estando no processo, como é que foi isso pra você, Gi? Então, assim, ó, nasceu essa criatura, as coisas começaram a acontecer e o Senhor foi realmente lapidando tudo, né? Mostrando qual caminho eu deveria seguir, por onde eu deveria ir. Essa necessidade de querer falar mais, ele foi alimentando de algumas maneiras. Até que surgiu uma situação para eu criar uma caravana e nessa caravana as coisas começaram a acontecer e foi um fluir muito grande. Então, tu imagina, alguém que nunca fez caravana nenhuma, do nada levantar 82 pessoas para levar para uma cidade que ela nunca foi, né? Até então, assim, nesse tipo de situação. E levar 82 pessoas com ela, pessoas que nem sabiam muito bem para onde estavam indo, né? Acreditaram numa verdade, acreditaram num transbordo. Hoje a gente sabe que não foi você que escolheu, né? Hoje a gente sabe. Sim, hoje sim. a gente sabe, né? Mas aí, tipo assim, aconteceu. E depois dessa caravana, eu sabia que muitas vidas seriam mudadas, por mais que eu dissesse a elas não sabiam, mas elas foram. Então, já vi que ali tinha um poder da mão de Deus ali em cima disso. Exatamente. E o Senhor continuou trabalhando, e eu sempre nesse movimento de querer unir pessoas, porque isso já faz parte de mim. É uma singularidade que o Senhor trouxe. Falou, não, minha filha, você nasceu pra isso. Eu que não tinha essa identidade de filha pra poder saber o que eu queria fazer. Mas eu fui fluindo, as coisas foram acontecendo, e surgiu mais uma caravana, mais uma oportunidade. E o Senhor vai nessa também. E o mais lindo dessa caravana, amiga, só um pouquinho, ela pegou e eu decidi assim, vou fazer essa caravana sem saber se ia dar certo ou não, porque eu tinha feito uma meio que na louca, como dizem, né? Sim. Mas aí fluiu e começou a acontecer, até que de repente travou. 10 pessoas que iriam participar decidiram não participar. E eu me vi no meio, já com... Essa primeira caravana ou a segunda caravana? Gente, eu tava nessa caravana. Essa caravana, a plenitude. Amiga, 10 pessoas desistiram nessa caravana. Eu vou falar isso aí, como é que eu fui parar lá? Como é que eu fui parar nessa caravana? 10 pessoas decidiram a não participar e eu fiquei já tinha fechado um ônibus super caro e eu falei,
meu Deus, e agora como é que eu vou fechar? Faltam as vagas. Eu falei, Senhor, se o Senhor colocou esse sonho, as coisas vão acontecer. E não deu outra, né? Mas eu tive que dar um passo de fé e acreditar que o chão ele ia colocar, porque é assim que ele faz. É assim que ele então faz. foi realmente, depois no final, não tinha mais nem vagas. As mulheres queriam participar e não tinha mais lugares. Eu poderia sim ter pego mais um ônibus. Na próxima eu vou pegar. Então já fica a dica, vocês não percam as caravanas que eu tô organizando. Agora passou um filme na minha cabeça, sabe, Giovana? Um filme de verdade. Eu tava em casa nesse dia da caravana, Plenitude, e aí eu lembro que já tava fechado, né? Sim. E aí, assim, ardeu no meu coração, assim, puxa vida, por que eu não fui? Aí eu lembrei que eu não fui porque eu não tinha dinheiro, gente, claro, né? Por isso que eu não tinha ido, né? E aí, como que é legal quando, assim, quando Deus quer fazer, Ele faz acontecer, né? Então, assim, quando a gente tenta na nossa força, a gente não consegue muita coisa, né? Sim. Mas quando o Senhor tem um propósito com a nossa vida, Ele dá um jeito, tá? Com certeza. E isso é muito legal. Eu tenho experimentado isso do Senhor, assim, em todas as áreas da minha vida, né? Então, assim, eu não consigo realizar nada, eu não sei fazer mais nada sem Deus, né? Então, assim, na caravana não foi diferente. Eu estava sem um valor, né? Não era, né, um valor muito baixo, porque a gente sabe que tem um custo para tudo lá também, alimentação e tudo mais. E aí você falou que estava fechado, meu coração doeu. E aí, ainda assim, sem o dinheiro, eu falei assim, Gi, ainda dá para ir e tal? Como é que tá? Daí você falou assim, eu vou ver aqui e já te falo, né? E aí, assim, aconteceu, uma menina desistiu de última hora, isso num dia antes, né? Num dia antes, uma menina, ela desistiu, e aí eu fui. Deus providenciou, né, o valor para mim, e aí eu consegui, e eu tive, assim, algumas conexões e outras coisas que hoje faz muito sentido, e eu acho que graças a, por isso que eu falo, né, as coisas vão se encaixando. Foi por causa dessa caravana, né, claro que a gente já tinha, né, uma amizade, um contato de outras vidas, não, tá, gente? A gente não acredita em outras vidas, mas de muitos anos atrás, né? Eu conheço a Gi já faz. Ela tinha 19 anos quando a gente se conheceu. Outro dia a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Sim. Mas que essa caravana foi assim. E é por... Deus faz tudo tão perfeito, que foi por causa dessa caravana que hoje eu e você estamos aqui, sabia? Amiga? Tenho certeza absoluta. Porque realmente depois disso a gente se conectou, né? E as coisas foram... Exatamente. E muito engraçado como nós tínhamos sonhos parecidos, né? Eu fui contando. Muito parecido. E aí nesse início até tu perguntou ali, né? Sobre o projeto. Como que eu realmente decidi dar o start. Isso. Eu tinha medo, porque assim... Enfim, vou voltar um pouquinho antes pra gente fluir na... Deixa eu só lembrar, a pergunta foi assim, como que eu vou fazer, cheia de sonho, cheia de vontade, sempre tive, né? Eu sei que não é de agora, né? Todo esse sonho, toda essa vontade. Sim. E assim, aí quando conheceu, veio assim, gente, é agora que eu vou falar desse Jesus que mudou minha vida, que me transformou, que fez e que aconteceu, e eu quero que todo mundo saiba. Aí vem a acusação, né? Eu acho que nessa hora vem a acusação. Mas calma aí, você tá no processo, você ainda não foi curada, como é que você vai falar e tal, e não sei o quê. Como é que foi isso pra você? Essa pressão. Tá, então assim, aconteceu e eu vi que realmente tinha algo muito maior. Lá atrás eu falei, o senhor quer alguma coisa, a caravana aqui é só um start, né, em alguma coisa. E nisso eu me formei em coaching, eu me formei em analista comportamental, e eu fui entendendo que alguma coisa maior estava para nascer. Fiz essa caravana dentro do ônibus, uma das meninas falou assim, Gi, já cria um grupo. Né? Poxa, ela falou, já queria um grupo, eu já tinha muita vontade, porque cada caravana tinha um grupo, mas eu tinha sim vontade de unir e fazer alguma coisa, porque, né, desde sempre, eu sempre quis fazer evento, fazer coisa. Você nunca tinha feito caravana, Gi? Não, já nunca tinha feito caravana, foi a primeira vez. Deus. Aí fiz a primeira, depois a segunda. E já tá nascendo outra, mas enfim. Eu achei que tu fizesse isso fazia anos. Não, pela facilidade, pela Não, porque tava foi, tudo né? perfeito, assim, Perfeito. como a gente se sentiu abraçada na caravana, a gente se sentiu abraçada desde o chegar, desde a recepção. Os detalhes, né? Todos os detalhes, a camiseta, os presentes, os brindes. Eu falei assim, não pode. Não, mentira, é a segunda caravana e tá tão perfeito. Foi lindo. Foi lindo. Quando tem a mão de Deus, fica perfeito, né? E assim, eu sempre fiz muitas coisas, mas assim, sempre tudo na força do meu braço, né? E aí, por isso que eu senti, falei, não, o Senhor está comigo nesses projetos, porque como as coisas estão fluindo da maneira perfeita, porque o Senhor, ele pede excelência, né? Então, assim, foi natural essa entrega. Que legal. E aí, foi indo e tal, aí ela pediu pra criar esse grupo. E quando ela falou, cria um grupo, eu falei, meu Deus, porque eu na igreja já tinha vontade de criar algum ministério, de estar à frente de alguma coisa. Mas, assim, a igreja tem as suas demandas, as pessoas que já estão envolvidas e vem no meu coração. Já tem coisas acontecendo, isso, né? E aí veio no meu coração, né? Então, vamos criar um grupo. E aí eu falei, não, já quero dar um nome, porque, né? Tudo que eu vou fazer, eu quero nome, quero isso, quero aquilo. Deus queria que você gerasse, né? Não queria que você pegasse o filho pronto. Você já estava gerando, isso, né? Ele não queria que viesse uma ideia de outra pessoa. Exatamente. Porque, assim, ele construiu essa história, sabe? Isso. Que nem ontem eu falei com uma pastora e ela disse assim,
assim, ó, não importa se a pessoa tem muita escolaridade, se a pessoa tem diploma, se a pessoa tem conhecimento. Sim, o Senhor quer alguém de coração que está disposto, né? E eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu sempre pedia, o que eu pedia não era amor, Senhor, eu quero ficar rica, não. O poder do sim. Eu queria, isso, o poder do sim. Eu queria estar, eu queria que ele me visse disposta, né? Para que eu fizesse. E ele foi lá e me entregou. Ela, amiga, você sim, por causa do seu sim, outras pessoas muitas serão transformadas. Então você sim foi uma escolhida do Senhor. Mas por quê? Você decidiu e você viveu. Renúncias tive várias, acusações várias. Dentro de casa também, né? As pessoas, mas meu Deus, agora é só Deus, é só igreja, é só não sei o quê. Mas eu falava assim, gente, é uma coisa que tá me fazendo muito bem. É o que tá me transformando. Hoje, então eu falei, sabe o que eu comparo esse sentimento? Eu falo assim, ó, para vocês entenderem, né? Porque só quem experimenta que sabe, assim, a sensação que é, como que é ser invadida por esse amor, né? É verdade. Eu lembro quando a gente é adolescente, que a gente tem, assim, aquela primeira paixão, que você fala assim, ai, que eu não vejo a hora de ver ele, eu não vejo a hora de ver ele, olha que ótimo. Eu não vejo a hora de ver ele novamente, vamos lá, né? A redundância aqui tá bonita. Mamãe, desculpa aí, né? Professora de português vai me matar depois. Sim. Ô, mãe, ô, Gi, então eu comparo esse sentimento exatamente assim, sabe? Como aquele sentimento assim, ó, eu quero ver o tempo inteiro, o meu coração começa a arder, eu quero conversar com ele, eu quero contar tudo pra ele, eu quero ele do meu lado. E o que é legal é que, assim, ó, ele tá do teu lado, né? Ele tá o tempo inteiro. Não, e é isso que é como você falou, sabe? Que eu não tinha nem percebido que era essa colocação a perfeita para esse tipo de situação, porque realmente é uma vontade de, meu Deus, só quer saber mais, só quer ouvir, só quer, sabe, tá na presença. E quando você tá no primeiro amor, você quer estar na presença, né? E você sabe que assim, né, nessa caminhada, Gi, eu vejo, assim, que Deus tem feito algo diferente em relação a isso, que é porque, assim, ó, tem gente que tá muito mais tempo, né? Tem gente que tá muito mais tempo na caminhada. Quem sou eu na fila do pão, gente? Não, mas aí é que tá. Tem gente que tá muito mais tempo e ainda não está frutificando. Por quê? Porque, assim, ó, ela se acostumou. Então, assim, ela perdeu essa questão do primeiro amor. Que é esse primeiro amor que faz a gente querer falar o tempo inteiro daquilo que mudou a nossa vida, né? Mas, amiga, eu não quero perder esse amor, Mas você não vai perder. Eu quero viver isso gente, mas tem segredo, tem um segredo. Né? A gente vai falar sobre isso, né, nos próximos episódios. A gente vai ter aqui convidadas para cada assunto. Tem uma que a gente já tem certeza, a gente não vai revelar aqui, mas que vai ser, assim, a pessoa perfeita para falar em relação, assim, ó, como não perder o primeiro amor. Eu acho que já vai ser um título aí de um deles, né? A gente não sabe a sequência. A ideia é essa, pessoal, só pra gente deixar claro ali, né? A ideia é o quê? É que a gente possa fortalecer esse grupo trazendo sempre mulheres. E por que eu e a Lari? Porque a Lari tem, meu Deus, vocês conseguem ouvir, né, essa mulher falando. Eu já tomei ela como a minha aconselhadora, ela é a minha. Linda. Quando eu, amiga, vou fazer assim, o que tu acha? Sabe? Porque assim, não, gente, peraí, vamos lá. Só pra. Não é pra arrumar, não, pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo assim, ó. Quando ela fala assim que a Larissa é a aconselhadora dela, eu sempre falo pra ela assim, falei, calma aí, o teu conselheiro é o Espírito Santo, o teu melhor amigo é Jesus. Eu tô aqui, na verdade, eu falo assim, até o presidente precisa de conselho, né? Então, quem dirá nós? A gente sempre vai ter alguém para que a gente consiga olhar com outros olhos, se abrir com sobre amor, outra né, perspectiva também, porque às vezes a gente encara algumas situações e é muito mais fácil quando você tá do lado de alguém que já passou por aquilo. Com certeza. Porque ela vai ter, assim, ó... A sensibilidade, né? Não, e também, assim, ó, eu gosto de comparar tudo. Eu sou filha de professora, como eu já coloquei aqui, não vou conseguir esconder isso. Eu sempre faço analogias, assim, para poder a pessoa, assim, do que elas estão falando, né? Sim. Então, é mais ou menos assim, eu vou fazer uma viagem agora, né, Gi? Eu tô fazendo uma viagem e aí eu estabeleci o meu roteiro, eu já sei para onde que eu quero ir. Eu tô aqui na empolgação. Primeiro amor aqui, a minha viagem tão sonhada, eu quero ir para Fernando de Noronha e eu já tô aqui, já tô com a roupa de ir, eu já estabeleci, eu já procurei, eu já sei tudo. Só que assim, ó, olha que legal se tiver uma amiga que já fez essa viagem. Uma amiga que você confia. Exatamente. Aí ela vai falar o que para você? Ela vai falar assim, amiga, não pega essa rota aqui não, porque aqui tem um buraco, porque aqui tem um desvio. Mas exatamente. Vem por essa que tem uma vista maravilhosa. Sim, sabe? Assim, sim. ó, então ela vai te mostrar uma coisa que ela experimentou. E às vezes, e tem mais, às vezes ela vai te mostrar assim, amiga, eu tô falando tudo isso para você, mas eu também errei a primeira vez. Sim. Eu mas também que bom fiz a gente errado. Poder passar por algo que não precisa errar para passar por algo, né? Eu falo assim, ó, é tão legal e Deus faz assim, tá? Foi comigo assim também, por isso que eu falo pra Gi sempre, né? Deus fez isso comigo. Antes de eu poder acompanhar, né, outras mulheres, antes de eu poder aconselhar ou falar do meu processo, do que aconteceu comigo,
Deus fez isso primeiro para mim, que ele faz assim, ele faz com a gente para depois a gente fazer com outras pessoas. Sim. Então ele vai fazer em nós para depois através de nós, né? E quando aconteceu isso, eu fui tão amada, eu fui tão cuidada, e elas falavam assim: Larissa, você não tem ideia como doeu quando eu caí naquele buraco. Mas então, assim, por favor, não pega essa rota, por favor. Mas é isso que eu tô dizendo, amiga. Tipo assim, ó, você apareceu numa situação onde... Por isso que eu falei, o Senhor, ele nos reconectou, né? Esse projeto aconteceu, esse projeto nasceu. Mas eu fui indo por um caminho. E se eu pudesse ter alguém como você, né? Nem busquei, o Senhor trouxe, entende? Porque eu vejo que o Senhor tem trazido mulheres, assim, pra esse grupo, que até a pastora ontem, ela falou, eu acho que é interessante você criar, tipo, uma cúpula. Você vai estar ali, a palavra é tua, você idealizou. Mas é legal ter aquela que vai recolher o valor dos encontros, aquela que vai aconselhar outras pessoas que chegam precisando. Como qualquer coisa, Gi, de novo, né, fazendo uma comparação, tudo precisa de organização, né? Com certeza. Se a gente não tiver organização, a gente sobrecarrega. E aí a gente vai, assim, de novo, né, mais um exemplo, nós somos criadas para a gente andar em equilíbrio, né? Sim. Quando a gente não está no equilíbrio, a gente está fora do eixo, a gente fica igual um trem descarrilhado. Sim, vai fazendo trator, né? Essa é a função do eixo, né, para que a gente não saia do trilho. Sim. Então, por exemplo, assim, se eu começo, né, algo assim, onde eu quero abraçar o mundo, e isso é muito da mulher de hoje em dia. Por quê? Porque a gente acabou, vamos falar de uma dor de novo, né? A gente tem que falar de dor porque a gente vai trazer solução para essas dores, Sim. né? Então, o que eu passei, o que você passou, é muito parecido, porém, cada um com uma experiência diferente. Então, assim, quando aconteceu isso comigo e está acontecendo com você e vice-versa, foi exatamente assim, para que daí a gente não pegue e fale assim, eu vou fazer tudo. Eu quero fazer tudo, porque se deixar, a gente vai fazer, tá, gente? Porque ela faz mesmo, não é que vai fazer, ela faz mesmo. E faz tudo muito bem. Só que, assim, como esse é um projeto do Senhor, a gente sabe que é um projeto que está muito maior do que a gente pode imaginar. Porque nós nem imaginamos aonde vai chegar. Não, porque tudo que ele faz é assim, a Bíblia já fala, né? Sim. Que o Senhor, se a gente imagina que o nosso sonho é grande, então, assim, eu falo assim, eu sonho grande porque eu sirvo a um Deus grandão. Eu sempre falo isso. Então, assim, todas as vezes que eu penso no que eu tô sonhando e eu penso que é grande, eu falo assim, não é grande não, porque eu sou limitada, mas o meu Deus não. Ele é dono de tudo, ele é dono do mundo, então, assim, ele sempre vai fazer mais, ele sempre vai fazer melhor. Sim. E quando eu entro nessa questão do equilíbrio, que eu ia comentar com o nosso corpo, já que a gente vai falar de corpo, alma e espírito, todas as vezes que eu não estou em equilíbrio, eu vou sobrecarregar, né? Então, assim, por exemplo, eu tô com uma perna que tá com problema, eu até falei isso, né, nesse último encontro, eu tava conversando com uma menina, Gi, que assim, uma perna, ela tá com problema. E aí, o que eu vou fazer? Naturalmente, eu vou compensar todo o meu peso na outra, para não sentir dor. Sim, até mesmo porque, assim, tu imagina, como é que eu vou... Eu acredito que, né, que nessa caminhada muitas mulheres vão chegar, né? Sim. E eu vou precisar de um suporte de pessoas que... Porque eu não vou poder estar disposta para todas, porque né? a perna boa, ela vai aguentar por um tempo. E ela vai fazer bem feito. Mesmo. Só que daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? A perna boa vai ficar pior que a outra. Sim. Porque assim, eu cansei tanto, eu sobrecarreguei tanto, e aí Deus vai te mandar assim, as pessoas certas, na hora certa. Por isso que foi que eu te falei. Pra cuidar de você. Porque assim, a gente precisa o quê? Manter esse fruto e frutificar cada vez mais. Lógico. A ideia não é vir com esse movimento, fortalecer, fazer que tudo aconteça, né? Chamar esse monte de mulheres e aí depois eu não aguento mais, tô cansada, socorro, alguém me ajuda. Então, eu vou fazer isso mesmo. A ideia é fortalecer e criar esse núcleo para que eu possa ter meu suporte, que nem a pastora falou ontem, as discípulas. As discípulas, né, que vão estar ajudando. Jesus foi assim, né? Porque cada uma tem um talento, né, amiga? Tu tem a tua singularidade. Por isso que eu falei, a Lari seria perfeita estando no podcast, porque ela vai dizer, eu vou trazer as pessoas, nós vamos trazer, trazer as perguntas, mas a Lari vai desenvolver mais as perguntas, porque você tem muito mais conhecimento. Não tenho não, gente. Ei, para, gente, não ela tenho, tem. E aí eu ia falar, imagina, eu ia ficar eu com a pessoa que ia fluir, enfim, mas eu precisava de alguém para poder abordar mais assuntos. Eu falo sempre, Gi, e eu vejo assim, quanto eu aprendo com você todos os dias, né? E assim, a Gi sempre fala assim, Larissa, amiga, que você é isso, que você sabe, que não sei o que. Gente, eu tô aprendendo todo dia, tá? Sim. Todo dia aprendo com você, aprendo com quem chega perto de mim, aprendi um monte de coisa aqui com o Rafael do estúdio, e eu tô assim, em constante. Por quê? Porque, como você falou, e eu só vou aqui confirmar, todas as vezes que Deus aproxima alguém, geralmente não, todas as vezes, eu acho que eu vou ser um pouco audaciosa aqui, e eu vou colocar assim,
todas as vezes que Deus aproxima alguém, essa pessoa tem algo que tu não tem. Sim, e que você com precisa, certeza. e que você precisa, sabe? Sim. E vice-versa. Com Porque assim, ó, certeza. a gente vai, que vem de encontro com o que a gente conversou, que assim, a gente vai somar para multiplicar. Exatamente, né? porque o que você tem vai completar, né? E é o que está acontecendo. Isso, Sim. e a ideia desse grupo também é essa. É que a gente Uhum. possa. Estou precisando de algo, aquela ali ela pode te oferecer. Então, nisso a gente vai fortalecer mesmo umas às outras, né? Sabe uma coisa que eu lembrei agora, que eu acho que de repente agora é a hora, para quem estiver ouvindo a gente, de como que as mulheres que estão ouvindo aqui, porque a gente não sabe com quem a gente está falando ainda, né? Bom dia, boa Então, tarde, assim, boa noite. A gente sabe que a gente está aqui em Joinville, né? A gente sabe que esse é o primeiro episódio e a gente sabe que é de Joinville para o mundo, né? Sim. Isso a gente já tem certeza, tem a firme convicção. Mas eu quero saber, assim, quem está ouvindo a gente agora, de como que faz para achar o grupo? Como é que a gente se conecta? Na verdade, agora nós criamos um canal no Instagram e a partir de hoje estamos dando start ao nosso canal no YouTube e ao Virtuosas Cast, né? Então, se você tiver interessada, você estiver escutando, ou, nossa, tem uma amiga que precisa muito, já indica pra ela, ó, @mulheresvirtuosas _Joinville. Joinville porque tem muitas mulheres virtuosas por aí, tem outros grupos também, até quando eu falei, Senhor, que nome que o Senhor quer? Uma coisa que eu queria falar também sobre o nome, amiga, não sei se já tem essa pergunta ou não, mas já vou emendar e já vou falar. Que eu tenho tanta pergunta, mas assim, ó, eu quero ouvir, assim, ó, quando vier alguma coisa, não espero perguntar, pode falar, Gi? Não, porque assim, ó, o Senhor, eu vejo que quando eu desenvolver o nome, mas eu queria esse nome não dá, eu queria aquele, e aí ficou Mulheres Virtuosas, que foi o primeiro que veio na minha cabeça, e eu querendo mudar, e o Senhor, não, é esse nome, Pronto. E no dia do encontro, quando nós recebemos uma pastora também, e que trouxe algumas palavras, ela disse assim, não, esse nome era pra você, por quê? Como é que eu ia liderar um grupo, um movimento falando de mulheres virtuosas, sendo que eu tenho coisas ainda a curar, porque eu estou na jornada, eu estou falando aqui pra vocês e com toda a humildade e sinceridade do mundo, porque eu estou vivenciando. A gente aprendeu uma coisa, né, muito legal, acho que quem já ouviu vai saber, né? A gente aprendeu a responder tudo com o quê? Com coragem. Coragem, verdade e humildade. Ai, que delícia, Linda, é tão bom quando a gente começa a viver dessa forma, né? A verdade liberta, né, Gi? Quando a gente realmente, além de ter uma mente de Cristo, a gente também vive, né? A gente somos imagem e semelhança, ele nos criou para isso, então a gente tem que realmente dar o nosso nome, né? Em Jeremias, eu preciso falar, né, que esse é o versículo da Mulheres Virtuosas, em Jeremias 1:5, o Senhor diz que eu escolhi você antes mesmo do ventre de sua mãe, né? Antes mesmo de você vir ao mundo. Né? Eu não sei direito esse versículo, mas eu vou decorar bem bonitinho. Não tem problema. E ele disse o quê? Que para que sejamos profetas das nações. Isso. E por isso que quando nasceu essa vontade de falar, já era algo que já tinha em mim, sabe? Quando você, né, você tem uma história bem bacana, assim, é bacana que quando eu digo assim, né, não é bacana viver também cada coisinha, né? Mas eu digo assim, que é muito inspiradora, que eu acho que agora também é legal, porque, né, eu já sei, mas eu gostaria que você falasse para as meninas, assim, ó, como que foi a questão, assim, ó, você descobrir que você tinha um pai que cuidava de você, assim, como é que foi a tua vida com teu pai? Como é que é a tua vida, assim, tua relação com teu pai? Meu pai terreno ou meu pai espiritual? Teu pai terreno, porque eu quero saber como é que foi, porque assim, ó, quando você falou daquele versículo ali, então assim, ó, que você, né, desde o ventre da tua mãe eu já tinha um plano para você, né? Então assim, quando eu entendi que já tinha tudo escrito, eu senti assim um peso saindo das minhas costas, tão grande, porque eu falei assim, já tá tudo escrito e tá tudo pronto, por que eu tô tão preocupada? Mas aí que tá, enquanto você não encontrar a sua real identidade em Cristo, né? Eu digo porque às vezes você pode, não, eu sou isso, aquilo, achando que você é alguém sou, né? Pelo que você faz, mas você é pelo que você é e não pelo que você tem ou faz, né? Isso, enquanto essa pirâmide, né? Porque ser, fazer e ter. Enquanto isso está invertido e você não tem essa ordem, você acaba se perdendo. E é onde foi? Eu não tive um pai, meus pais se separaram, então ele acabou indo embora. Hoje Você não tinha uma relação bacana, então? Não você tinha. Não tinha essa. Sabe por que essa pergunta, Gi? É porque assim, ó, quando a gente tem um padrão, a gente tem uma referência, né, um padrão, ela fica assim, a gente começa a procurar tudo na nossa vida, a gente tá medindo aqui, eu falo assim, né, que a nossa régua aqui, né, a régua do meu pai, né, então assim, quando a gente cresce, nasce tendo um pai presente, eu tive um pai muito presente, né, na minha adolescência, na minha infância, então para mim foi um pouco mais fácil, eu não consigo imaginar uma pessoa que não tem essa referência ainda, né, como é que é?
Porque eu já tive, mas quando eu conheci o meu pai de verdade, quando eu conheci, né, o criador de tudo, já foi já algo sobrenatural. Por quê? Porque agora eu falei assim, meu Deus, agora a régua, se eu já me senti amada, Imagina agora então, eu falei, pronto, né? Sim. E aí é por isso que eu consegui transbordar, porque era um amor, era uma fonte inesgotável. Sim. Mas crescer sem essa referência. Sim, sim. Como que é assim, ó, para onde eu vou, quem me ensinou, o que você aprendeu? Exatamente isso que eu falei, assim, ó, quando você acaba crescendo, e não só eu, como eu acredito que muitas mulheres, né, também devem ter passado por isso, você acaba se perdendo nessa ordem, né, e achando que você precisa fazer algo ou ter algo para ser alguém. E aí você acaba, a sua identidade, ela é totalmente distorcida. Então você vai acreditando em todos os post-its que vão colocando em você. Você é isso, você é assim, você só é bonita porque você é bonita de corpo. Eu já imaginei a gente toda colorida, assim, né? Com aqueles assim, ó, né? Não, eu também já visualizei. Você não pode, você não vai dar certo. Quem é você para fazer isso? E assim, ó, então eu cresci nisso, né? E por que eu digo que eu fui tão de cabeça e acredito mesmo que o Senhor... É porque eu vejo que o Senhor escolhe pessoas que viveram também para Ele poder derramar. Porque não é só teoria, não é só... eu acho que é assim. Não, eu vivi um abandono, eu vivi uma rejeição, eu vivi frustrações, eu vivi buscando sempre em pessoas o que eu gostaria de transbordar. Até o dia que eu conheci o Senhor e eu entendi que nele eu não preciso de mais nada. Então, por que eu quero estar nessa presença? Porque, assim, eu sei que nele eu posso tudo. E ele fortalece a minha identidade. E, assim, ele está, sim, ainda curando a minha paternidade. Eu falo que ele vem, maior interessado é ele, né? Ele vem tirando, né? Agora a gente não tá mais coloridinha, né? A gente começa a andar, ela fala de moda, mas eu vou falar aqui uma coisa, né? A gente começa, assim, a curtir essa ideia do monocromático, né? Tem muito... e o Senhor, ele vem tirando, né? Todas as cargas, todos esses post-its, todos os... como é que eu posso falar? Toda essa parte, essas cargas que não são nossas, né? Que não era nosso, né? Quando a gente vai falar de identidade, a Gi também, né, fala bastante sobre isso. Nós falamos, né, no primeiro encontro. A gente sempre fala sobre identidade, porque é o começo de tudo. Até, assim, ó, no movimento, né, Mulheres Virtuosas, a gente também seguiu uma sequência que, na verdade, foi, né, inspirada. Eu sempre falo, né, quando a gente coloca algo em oração, então Deus faz do jeito dele. Sim. E eu percebo em todos os movimentos que a ordem foi muito parecida. Sim. Porque, assim, ó, porque a ordem... é o início de tudo, porque a ordem realmente não foi estabelecida, né, por nós. Essa ordem foi estabelecida pelo Pai, que a gente tem que ter, né, tudo tem que estar. A gente tem que estar com um espírito inabalável, a gente tem que estar com um corpo forte e a gente tem que estar com uma alma curada. Se tudo isso não tiver em harmonia, não tiver em equilíbrio, a gente sabe que a gente vai estar disfuncional, exatamente, né? E aí, o que aconteceu em relação a isso, hoje, em relação daí agora à paternidade, à identidade, é que assim, ó, agora, então, começou tudo. Agora eu sei quem eu sou. Né? Foi o que a gente aprendeu também, a gente pôde, né, ter um contato maravilhoso com várias mulheres que já vivem essa nova identidade em Cristo, né? Sim. E que é assim, ó, algo transformador, que são mulheres em várias, assim, a gente está vivendo uma jornada, né? Então, assim, ó, desde o momento do ventre da nossa mãe, como diz o versículo, né, até que ele venha, eu sempre falo, né, até que ele venha, e a gente vai permanecer firme realmente até que ele venha. Esse é o desejo do meu coração, o desejo do coração da Gi, eu tenho certeza também. Sim, não, e esse projeto nasceu para isso, porque, inclusive, o primeiro tema, a decisão de falar sobre identidade foi isso, porque sabemos que tudo começa pela identidade. A mulher, ela consegue se restaurar, se encontrar e saber quem realmente ela é a partir do momento que ela sabe de verdade quem eu sou, né? E sem distorção dessa identidade. Exatamente. Então, a gente iniciou por isso. E o intuito desse movimento é fortalecer, porque tem muitas mulheres, eu estou vivenciando a jornada. Mas há um ano atrás, eu não sabia de nada, eu estava, sei lá, eu falava, meu Deus, que mundo eu vivia, né? E essas pessoas eu vi, essa necessidade de criar um grupo foi porque durante essas caravanas, durante esses movimentos e observando todas essas mulheres que eu conheço na loja, onde é que eu esteja, eu vi que tem mulheres que não têm a porção do que eu tive. Então, o que eu falei? Eu vou começar agora a transbordar, a gente já conversou muito sobre isso, transbordar para essas mulheres que estão vindo também participarem. Trazendo de novo um exemplo, né, para vocês, para mim, para todo mundo, né? Que pra gente fazer de novo uma comparação, gente do céu, eu tô gordinha, né? Fazer uma comparação de novo, assim, dessa jornada, né? Eu acho que a gente tá muito, assim, às vezes preocupada em levar algo pronto para as pessoas, né? Sim. E ainda a gente estava falando há pouco, assim, né? Um método validado. Mas eu acho que a graça de tudo, ela tá no processo também. Com certeza. Porque esse processo que não pode ser pulado, tem gente, eu converso com algumas mulheres e elas falam assim, não, mas eu já quero fazer isso, eu quero fazer aquilo.
e eu quero... Nanana. Sim, eu também quero fazer muita coisa, mas nem tudo que eu quero, né? É o momento, né? Eu posso. Tudo eu posso, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém fazer. Por que não me convém fazer? Porque não é o momento, Claro. né? Então, se eu pular essa etapa, se eu pular esses processos, Exatamente. eu falo assim, ó, vai chegar um momento que, assim, ó, ok, eu posso chegar um pouco antes, que, né, eu quis ter pressa e eu pulei alguns processos. Só que sabe o que vai acontecer? Você vai parar no meio do caminho, porque você vai fortalecido, você né? vai se deparar com situações que te faltou a bagagem da caminhada. Claro que é, que você vai exatamente. chegar, de novo comparando com a viagem, você vai chegar em Fernando de Noronha e você esqueceu o biquíni. E aí? Você vai chegar em Fernando de Noronha e aí você esqueceu o protetor solar. Sim. Você chegou no lugar que você queria, mas só que daí, olha só, e agora? Você vai Não ficar é o que eu exposta queria, ao sol? ou então não é onde eu queria Não estar, é, eu queria estar e em o outro. principal não é onde Deus queria que você tivesse. exatamente. Ele te leva para o processo exatamente porque ele já sabe o teu destino final, né? Não, e sabe o que aconteceu comigo essa semana? Exatamente isso. Como Eu é que queria foi? estar em algum lugar, queria fazer algo e eu queria por toda a lei, Sim. né? Porque era a minha vontade. É. E quando eu comecei a perceber que as coisas não estavam acontecendo, porque quando o Senhor quer, olha, ele abre a porta, como é que fala? Ele abre janela, ele abre porta Ele onde vai não tem, fazer- ele onde vai tem uma fazer. parede, ele abre, entende? Ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, quando a gente começa a entender que, não, eu consigo porque o controle tá na minha mão. A antiga Giovana era assim. Era Eu assim. fazia, não deu certo, eu dou um jeito, sabe? Eu acho que Então, todas eu as pegava mulheres todas, têm isso. Eu acho que é principalmente uma característica muito forte de mulher, porque a gente, todas as vezes que a gente conversa, né, de eu fui assim, você foi assim. Mas sabe por quê? Mas engraçado, Por porque quê? geralmente eu vejo assim que quem tem esse escudo, essa camada protetora, é porque aconteceu algo na infância. Eu estudando comportamentos e nessa minha jornada de coaching, a gente entende que a nossa criação, a nossa personalidade, ela desenvolve dos 0 aos 12 anos. Exatamente. Então aconteceu algo nessa infância que fez essa criança Que é entender que ela não era protegida, que qual ela não foi a era nossa amada. referência e qual foi o nosso Isso. padrão até então essa idade, você vai né? criando um escudo e você vai vivendo em cima disso. E aí você acha que você é autossuficiente, que você tem um autocontrole. E aí você vai, não deu? Eu vou dar um jeito. E aí quando você acha que você dá um jeito, eu sou foda. Tipo assim, sabe? Sim. Desculpa a palavra, mas é aí que mas você é isso vai mesmo, se a engrandecendo. gente acha que a gente é tudo isso. Sabe por quê? Eu falo assim, ó, você sabe qual foi o momento que eu me deparei com isso, assim, de assim, ó, eu não sou, né, a última bolacha do pacote, porque eu achava que eu era, tá, gente? Eu achava que eu era o gás da Coca. Por quê? Porque eu achava Quem assim, nunca, né? eu achava que eu era tão competente, eu achava que, né, assim, no que eu estava fazendo naquele momento, e que, assim, ó, eu não tinha nem paciência muito, assim, para poder aprender mais, porque eu achava que eu nem tinha mais o que aprender no que eu estava fazendo naquele momento, né? A gente, né, claro que eu não era arrogante, né, e nem me imaginava, né, com toda a sabedoria, mas porque eu estava fazendo naquele momento. Mas em relação a isso de ter o controle, você sabe quando que eu fui, assim, ó, que me pegou, assim, eu falei, caramba, foi quando um dia eu estava escutando um podcast, gente, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora e eu não vou falar para poder não cometer erro, mas depois eu vou procurar e vou trazer no próximo episódio. E ele falou, assim, que uma mulher empoderada, uma mulher que pode tudo, uma mulher que resolve tudo, na verdade, ela é a maior fracassada, ela fracassou na escudo, missão. né? É o escudo que ela tem e eu dentro. falei assim, como assim? Ele falou assim, eu sinto muito porque você teve que fazer tudo sozinha. Sim, eu sinto exatamente. muito por você que teve que resolver tudo sozinha. Porque, assim, ó, o sonho de Deus para você é diferente. O sonho de Deus, ele vai trazer, assim, ó, pessoas para te ajudar. Exato. Se você é casada, você vai ter um marido que vai te proteger, que vai cuidar de você. Então, assim, ó, na Bíblia fala que o nosso marido deve ser, assim, ó, o amor dele pra gente, ele vai nos amar como Cristo amou a igreja. Então, vai falar assim que se Cristo ele foi capaz de morrer por mim, o meu marido ele deve me amar dessa mesma forma. E se eu encontro esse homem, que eu vou encontrar só em Deus, né, esse homem, eu entendo o quê, Gi? Eu entendo assim, ó, que aí eu entendi. Eu falei assim, nossa, eu estava achando, né, que eu estava abafando. Na verdade, eu sou uma fracassada. Mas, assim, não é num sentido de acusação ou de, eu sou uma coitada. Mas, assim, ó, é realmente um outro olhar, aquilo que eu falei para você. É um outro olhar das coisas. Enquanto eu estava achando que todo mundo estava achando que eu estava abafando em algumas situações, porque eu me achava boa, na verdade, assim, ó, quando você pega e você se conhece, e agora eu tenho essa minha identidade restaurada, e eu entendo assim, ó, gente, podia ter sido mais leve, eu não precisava fazer tudo sozinha, né? Além de ter um pai que me ajuda, era para ter nessa jornada um homem de Deus também que me ajudava, né? Que teria me ajudado também, né? Delegando. E pessoas e mulheres, e assim a outra importância, e a Bíblia vai falar sobre tudo, né? Isso é incrível. Mas outra coisa linda que ela fala é a questão da importância da comunhão. E essa comunhão, eu acho que vai entrar nisso, nessa divisão assim de peso, sabe? Sim. Porque você vai encontrar, por exemplo, depois que a gente começou, né,
a se conectar ainda mais, eu percebo, assim, a quanta coisa que é legal, assim, que ficava só para mim, como é gostoso dividir, né? Por quê? Porque às vezes aquilo tá pesando para mim e você vai olhar para mim e vai falar assim, Larissa, para de se preocupar com isso aí é bobagem. É, porque essa troca, né, amiga? Uma viveu, outra viveu e assim vai, E né? é muito legal você não... E eu acho que foi assim. Aí quando eu entendi que eu não era a bambambam, eu era uma fracassada, porque eu pensava assim, né? Mas eu não era uma fracassada, né? Não, estava no processo, né, amiga? Eu estava no processo. E aí eu peguei e falei assim, bom, vamos lá. Eu não quero, eu quero dividir, porque realmente eu me senti sobrecarregada. Realmente chegou uma hora que eu falei assim, né? Quem me conhece sabe que isso aconteceu e no decorrer aí dos episódios, né? Dos milhões de episódios que teremos, né? A gente vai falar também junto com outras pessoas sobre cada assunto. Mas foi assim, ó, chega uma hora que se você não parar, Deus te para. Ele te para, sabe para quê? Ele te ensinar, né? Não, e ele te para, eu falo assim, né, dando um exemplo de novo, a gente é como uma aeronave, né? A gente está num voo aqui, na jornada, né? Então, assim, ó, ele está sentindo que se você continuar nessa frequência, você não chega no teu destino final porque vai faltar combustível. Sim. Então, ele vai falar assim, bom, acho que ela não prestou atenção, né? Ela está distraída, essa é a verdade, ela está distraída, ela não viu ali que está apitando, né, o sinal do combustível. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou parar a aeronave. Sim. E ela vai parar agora, querendo ou não. Por quê? Quantas mulheres, né, amiga, a gente vê esses relatos, porque assim, que está aí numa frequência e de repente vai lá ou sei lá, uma doença. É parada estratégica. E nessa parada, você vai perdendo, né? A gente acha que está perdendo, a gente está ganhando, na verdade, né? A gente vai perdendo a questão, assim, ó, de onde que a gente estava apoiado, onde estava a nossa força, né? Então, eu me apoiava em muita coisa, sabe, Gi? E eu tenho certeza que com você não foi diferente. Em relação, assim, ó, aonde é que eram, assim, ó, eu já tô achando que eu sei fazer tudo, né? Aí, a Gisele, a Giovana também, gente, eu tenho tanta G na minha vida, eu tenho a Giovana, eu tenho a G, eu tenho a Gisele, beijo Giovana, que assim, ó, quando você pega e para, você para se autoconhecer. Então, a importância que é, assim, ó, quem sou eu? Né? Que a gente vive às vezes no automático e aí a gente não para prestar atenção de que a gente tem que se conhecer para a gente poder assim, ó, como que eu vou cuidar de algo que eu não conheço? É verdade. O que precisa ser cuidado? Eu não estou sabendo lidar com isso. Como que eu quero ajudar alguém se eu não estou bem? Sim. E aí que entra o processo de a gente ser curada. E aí, como é que foi? Porque daí onde o senhor tem que trabalhar, né? Porque a gente acha que a gente é autossuficiente para as coisas, e aí o senhor vai mostrando que não. Então, vai por um caminho, não deu, vai por outro, não deu. É porque não era para ser, mas alguma coisa você vai sempre aprender, né? Eu vejo que eu andei por vários caminhos e em cada um o senhor foi mostrando, não, minha filha, olha, mas eu não tinha essa consciência, né? Hoje, de fora, olhando depois de viver e experimentar isso tudo, eu vejo que, nossa, aquilo ali que eu passei, eu tinha que realmente ter passado, né? Porque senão eu não estaria nesse nível hoje e com essa mentalidade. Então, tudo. Desde as coisas ruins mesmo, né? Eu vejo que hoje os desertos, até ontem eu conversei sobre isso com meu esposo, que quando a gente vê a gente se depara com um desafio, às vezes a gente acha, meu Deus, por que isso está acontecendo? Não, ele está acontecendo justamente para que você possa crescer, para que na próxima, quando vier algo maior, você já vai estar preparado. Então, todo deserto, ele tem um propósito, né? E um propósito bom. Não enfrente o deserto olhando assim, ó, nossa, Senhor, eu não merecia passar por isso. Não, tudo que você passar, todos os caminhos que você percorrer, embora eles sejam bem árduos, né, e dificultosos, ele é necessário, sabe? E eu acho que assim, Gi, se a gente comparar nessa parte da jornada de conhecimento, eu acho que ele deve ser um conhecimento híbrido, né? Porque assim, ó, não adianta, você trouxe, e eu acho isso, eu assino embaixo, assim, total, porque eu sou prova disso em relação, assim, ó, que às vezes a gente sabe muito de uma coisa de ouvir falar, ou por ter estudado muito, né? E aí tem aquelas que vão se apoiar porque, né, eu tenho um título, eu tenho, né, eu nessa situação, né, porém ela não teve a prática, né? Então, assim, ó, é a mesma coisa quando a gente vai para a faculdade e às vezes a gente escolhe assim, ó, a gente fica com dúvida, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu quero aprender? Eu vou... Qual o caminho, né? O que se adapta melhor? E aí eu pego e falo assim, quer saber? Eu vou fazer tudo online. Gente, dá certo, é legal, você tem conhecimento, é bacana, exige muito, tá? Porque tem que ter disciplina, tem que ter tudo. Mas não viveu ali, né? Mas a
a prática, eu acho que assim, ela é fundamental. E eu acho que quando a gente pega e a gente reconhece uma pessoa que passou pelo processo, Sim. sabe por quê? Porque quando ela passou pelo processo, além das cicatrizes que ela, né, que ela vai ter, são cicatrizes que assim eu falo assim, a gente passa a não ter mais vergonha, a gente expõe mesmo cada cicatriz, porque cada uma delas vai sinalizar um aprendizado, exatamente, né? E eu vejo que hoje exatamente isso, amiga, as minhas cicatrizes assim me levaram a um lugar aonde eu estou hoje, curando outras coisas que ainda vão vir, e o que passou foi extremamente necessário, mas se eu não passasse, eu não ia olhar com esses olhos. Como é que você ia lidar? Entende? Eu falo assim, né, por exemplo, agora cuidando de pessoas, né? Hoje você cuida de pessoas também. Como que você vai pegar e você vai conseguir falar com tanta certeza e convicção sobre alguma coisa mesmo, que você não viveu? Com autoridade, né? E exatamente agora, por exemplo, para iniciar o projeto, eu falei, nossa, né? Vieram o inimigo, ele trabalha na nossa mente, né? Ele vem querer tirar o foco e dizer, não, você não é capaz. Mas se eu não fosse capaz, o Senhor não teria colocado tudo isso nas mãos, né? Não teria. Então eu peguei, no início eu olhei e falei, nossa, mas será que isso aqui é para mim, né? Será que eu vou conseguir? Mas como é que eu vou saber se eu não tentar? E claro, eu não vou chegar já fazendo tudo, mas é um processo que eu vou estar passando também. Essa foi a primeira característica, essa foi a primeira característica, assim, né? Dentre tantas qualidades que eu já vejo em você, né? O Senhor tá forjando, e são nítidas, né? Assim, a gente fala assim, ó, e não tem problema. Gente, ninguém tá aqui para falar assim, né? Agora a gente não é mais empoderada, tá? A gente não é mais fracassada, a gente já subiu um nível já. Mas quando a gente fala assim de exaltar as qualidades, é algo porque assim, ó, eu fui muito inspirada por você, muito inspirada. Sim, cada um tem uma porção, Gi, né? eu sempre falo assim, né? A Gi, ela tem um negócio muito lindo, assim, muito legal, que é uma questão da ousadia. Ela faz qualquer um sair da zona de conforto, sabe? Mesmo. Por exemplo, assim, ó, gente, eu tenho assim, ó, de verdade, quem me conhece sabe, assim, ó, eu não gosto de tecnologia, eu sou assim, ó, eu fiz teatro muito tempo, né? Então eu sempre falava assim, gente, eu não sou pra televisão, eu sou pro teatro. Por quê? Colocou um microfone na minha frente, eu não quero. Ligou uma câmera, eu também não quero. Falar, eu falo, mas assim, ó, e como que é? E eu tô aqui no podcast agora. Então, assim, ó, o que é isso? Chegou um dia, a gente tava conversando, né, eu e a Gi, aí a Gi falou assim, amiga, e aí, passa teu Instagram que eu quero te marcar e tal, pra poder, né, o pessoal te seguir, não sei o que. Eu falei, amiga, deixa eu te falar uma coisa, o meu perfil, ele é privado, tá? Não tem Instagram eu removi, ainda falei pra você, né, eu removi quase todos os seguidores que não tinham importância pra mim, né, não é importância porque não são importantes, mas enfim, eu deixei ali, eu falo que eu sigo 1000 pessoas a mais do que me seguem, né, eu deixei ali assim, ó, quem eu realmente tenho algum tipo de contato, é família, aquela coisa assim, então pra mim é um álbum de fotos, eu sempre encarei as redes sociais como um álbum de fotos, e até foi uma coisa que pegou bastante pra mim, como eu tinha esse olhar, eu não tinha malícia, eu era bastante ingênua em relação a isso, então quando eu olhava pro Instagram de alguém, eu saía curtindo tudo. E sabe o que aconteceu? E aí, meu Deus, eu já entrei em cada situação por causa disso, Gi. Porque, assim, ó, como pra mim eu realmente estava olhando um álbum de fotos, pra mim eu curtia as pessoas sem maldade. Então, assim, pra mim pouco me importava se era homem, se era mulher, se era família, se era não sei o quê. Eu achava a foto bonita, eu gostava da paisagem, eu saía curtindo. E aí tu não tinha? Até que o meu filho falou, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Se você ficar curtindo todo mundo, o cara vai achar que você tá dando em cima dele. Ô, mãe, deixa eu te falar uma coisa, quem curte assim é porque tá stalkeando. E eu falei, meu Deus do céu, pelo amor. Deixa eu descurtir. Onde é que descurte isso aqui, pelo amor de Deus? Eu não tô olhando pra pessoa, não tô olhando pro cara, eu tô olhando pra foto, que eu tô achando bonita e tal. Então, assim, ó, a Gi me tirou da zona de conforto em relação a isso, porque daí ela falou assim pra mim, assim, Larissa, e aí me passa teu Instagram profissional. Eu falei, então, é assim, ó, eu não tenho, amiga. Eu não tenho. Mas calma aí que eu já vou fazer um já. Inclusive, depois a gente vai passar também, porque ele tá em construção, gente. Então, vocês vão ter que me ajudar também, porque, assim, ó, eu sou muito convicta do meu propósito hoje, né? Eu sou muito... Tanto é que quando eu fui escolher o nome, ele é um nome, na verdade, que, né, a Gi depois, eu já compartilhei isso com ela. Foi um nome que o Senhor já me colocou no meu coração, né? Um pouquinho desse nome, mas a questão, assim... Aí, depois ela veio e falou para mim assim, amiga, deixa eu te falar uma coisa. No nosso segundo encontro, eu gostaria que você falasse e a gente tem que estabelecer sobre o que a gente vai falar. Os temas, né? Aí, quando ela tinha já comentado comigo, eu falei, bom, eu vou falar sobre identidade, porque é onde eu vou ficar confortável para falar, eu estou escrevendo sobre isso e está tudo certo. Aí, eu pensei comigo e não compartilhei, só pensei, né? Tá tudo certo, vou falar sobre isso. Aí ela, daqui a pouco, como eu falo, né? Gente, não dá para brincar com a Gi, tá? Se você falar assim, ó, eu tô pensando...
tá pronto o negócio, mas tá verdade. pronto assim, ó. Mas não tá só pronto, tá? Tá pronto, tá adornado, tá ensaiado, tá revisado, com a roupa tá testado. Ela é essa pessoa, por isso que eu te falo, é muito bom estar perto dela, tá? Aí o que aconteceu? Aí ela chegou e lançou assim, ó, eu já tô com tudo pronto pro primeiro encontro, já tinha todo o material, já tava tudo lindo, maravilhoso, já tinha identidade, já tinha tudo. Quando a gente tava só conversando, eu achei que ela ainda tava no plano do sonho, ela já tava realizando, né? E como Deus estava no negócio, e assim, ó, quando Deus está presente, é muito fácil também de reconhecer, porque ele faz assim, ó. Fluir é maior, né? Essa pressa que você falou que ele tinha contigo, Isso. eu falo assim, ó, cara, vai ser diferente com cada um, né? Eu também reconheço essa pressa que ele tinha contigo. Mas outra característica do nosso pai é que, assim, ó, às vezes o que a gente levaria anos para fazer, ele faz, basta uma palavra. Porque a vontade, na verdade, de tudo isso não é nem minha, né? É do Senhor. palavra. Imagina, resgatar famílias, resgatar gerações, né? Aí, até 1000 gerações. Quando você chegou pra mim e falou assim, com tudo pronto, né? E eu tava apavorada, porque assim, ó, eu já falei, eu já tinha parado com os negócios que eu faço, aconteça, não sei o quê, então eu tava assim, ó, aqui jogando conversa fora e tal. E ela assim, amiga, deixa eu te mandar um negócio. Eu achei que ela fosse mandar, sei lá, qualquer coisa. Ela mandou um negócio pronto. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Vamos lá, que eu tô conversando com gente grande, né? Eu não tô conversando mais aqui, vamos lá. Aí quando ela veio com tudo pronto, eu falei assim, Gi, tá. Aí ela falou assim, o primeiro encontro, então, vai ser sobre identidade. Eu não era, né, quem ia trazer, enfim, alguma coisa para o primeiro encontro. Aí eu peguei e falei, tá, senhor, eu ia falar sobre identidade, sobre o que eu vou falar agora, né? E aí foi quando as coisas foram se desenhando, e aí ela chegou e falou assim para mim, assim, então a gente conversou, e aí o segundo encontro a gente estabeleceu que a gente vai falar sobre propósito. E aí foi muito legal, porque assim, ó, eu entendi essa questão de onde cada uma está na jornada. Sim. Como eu já tinha passado pela identidade, eu estava na minha zona de conforto de falar sobre o que eu passei, certo? Uhum. Só que, quando eu for falar sobre propósito, é porque eu já estou vivendo o propósito. Exatamente. E eu estar aqui hoje faz parte disso, faz parte de um propósito. O que está acontecendo na tua vida, o que está acontecendo na minha vida. Então, assim, ó, eu também vou falar algo que eu estou vivendo, Exatamente. né? Eu falo assim, a gente estava gerando, né? E quando nasce é muito legal e é muito gostoso. E agir nessa questão do voltando para o Instagram, eu peguei e coloquei, eu já tinha o AMI, né? Que depois, um dia, vocês vão saber da história do AMI. E aí ela pegou e eu falei, tá bom, então, espera só um pouquinho, gente, enquanto eu estava conversando, né? Só um pouquinho aqui que eu vou colocar aqui, né? Ame seu propósito. Pronto, perfeito. Vai encaixar com o que a gente vai conversar, tem o AMI e tá beleza. Aí começou, né? Meu filhinho nasceu ali e tal. Mas foi tudo por quê? Porque Jesus me conectou com uma mulher que tinha o que eu não tinha. Então ela me tirou. Ela falou assim, bora, vamos lá, você tem que ter, você tem que fazer, você tem que acontecer. E outra coisa, como é que você vai querer, se as pessoas, onde é que elas vão te encontrar? Eu falei, elas vão bater na minha porta. E a gente acaba ficando na zona de conforto, como tu falou, né? Eu não queria, mas precisa. A gente sabe que o mundo é digital, né? Se a gente não tiver presente, a gente não vai ter mais. Não. Eu sou o tempo da... Eu tenho 39 anos, né? A Gi tá com 38? 37. 37. Mas eu ainda tava assim, né? Apesar de muitas coisas, gente, pelo amor de Deus, eu não sou, né, eu sei fazer muita coisa, né, no computador. Eu sou a rainha das planilhas, né, do Excel. Eu sou do tempo do Excel ainda, né, mas tudo bem. Então, assim, eu sempre usei muitas ferramentas, né, mas assim, ó, eu digo do me expor das redes sociais, isso eu nunca fui muito. E aí eu realmente daí percebi que também existe um propósito para isso. Sim. Porque hoje, se você não tiver no digital, você está fora. Como que eu quero falar para tantas mulheres e ajudar tantas mulheres se eu quero ficar na minha salinha escondida? Não, mas em resumo, amiga, no geral, assim, de tudo é isso, que uma tá aqui para somar com a outra, entende? Uhum. Então, assim, pra gente finalizar e até abordar... Não quero finalizar, não, eu quero saber mais de você, pelo amor de Deus. Amiga, mas é porque a gente tem nosso tempo esgotado, né? Temos um minuto aqui. Meu Deus do céu, eu tinha tanto. É que assim, a cada encontro nós vamos... Pra te falar. A ideia é que cada encontro, amiga, a gente possa o quê? Enaltecer e falar um pouco de cada um. Eu sei que os assuntos são enormes, né? Nossa. Então, a vontade nossa é de ficar o dia inteiro. Tá, mas eu posso fazer a última, não? Pode ser, rapidinho. Pode ser a última, então vamos lá, bem rapidinho. Tá, Hoje, eu quero que você fale, né? Eu acho que vai ser bem legal, assim, ó, em relação, assim, ó, fala, assim, um pouquinho mais sobre esse sonho Mulheres Virtuosas, Sim. tá? Sobre esse filho que já foi gerado e que nasceu. E, assim, ó,
como que você imagina o próximo passo? Qual é o próximo passo, assim? O que tá no teu coração, assim? Só pra gente ver o que a gente tá esperando, assim, sabe? Não, então, assim, para falar um pouco do projeto agora mesmo, assim. Então, ele nasceu, aconteceu todas as situações que eu falei, né? A caravana e tudo, o Senhor foi desenhando para que chegasse nesse ponto. Nasceu, né? Quando eu iniciei, eu sabia que tinha algo grandioso para o quê? Para cuidar de vidas. E o meu maior desafio foi saber se eu estava pronto ou não. Mas o Senhor, quando ele chamou os discípulos, ele falou, venham, né? E, tipo assim, vem comigo que no caminho eu te explico. Então, eu sei que o Senhor chamou para uma grande obra, mas que no decorrer, além dessas pessoas estarem acompanhando, eu também estou vivenciando. Então, à medida como eu vou, ele vai, como é que fala? Ele vai derramando em mim, eu vou transbordando. Então, assim, o que vai acontecer lá na frente, eu ainda não sei. Os próximos 3 meses eu já sei. Isso, assim, como tu falou, eu tenho eu tenho uma criação, uma mente, assim, que ela já tá à frente das coisas. Eu consigo ver, vamos fazer assim e já tá pronto, sabe? Exatamente, como tu falou. Assim. Então, Você vem com, como é que é? Eu vou com o fubá, ela vem com o bolo pronto, já gente, tá desenhado, assim. porque acho que o Senhor colocou só em mim, e vocês vão, na palavra também, né? Eu tô conhecendo a Bíblia um pouco agora, mas lá em Deuteronômio, assim, quando o Senhor criou a arca, aquela história toda, ele criou o Bezaliel, acho que era alguém que construiu todas as roupas, as coisas dos sacerdotes e tal, e ele não tinha conhecimento nenhum, e o Senhor chamou ele, eu quero aquele servo. A própria arca, sabe, Gi? A própria arca. Tudo, e eu quero aquele servo. Na Bíblia tem exatamente, tem as medidas, tá? Tem tudo, Sim, tudo. Não, tem tudo. E ele chamou esse servo e falou, é você que vai fazer tudo. Então, um dia o pastor falou a mesma coisa pra mim, você tem uma mente de Bezaliel. Não sei se é esse nome, gente, mas então assim, o Senhor, ele vai derramando. Porque o interesse maior é dele nisso, né? Então, o que é o Mulheres Virtuosas, né? Estamos hoje lançando o Virtuosas Cash, mas o Mulheres Virtuosas é um projeto que veio pra fortalecer, pra criar um ecossistema, porque a gente entende que uma mulher, uma pessoa, ela só vai manter-se na linha, no que ela precisa buscar, quando ela está com uma constância, ela está num ecossistema fortalecido também. Porque se ela volta no mundo, se ela volta onde ela estava vivendo os mesmos hábitos, ela não vai crescer. Então, sabendo isso, esse grupo ele nasceu para poder criar essas conexões, para ele gerar esse novo ecossistema e aí fortalecer. Então, a partir disso, quem está ali dentro é como se fosse um movimento. É um movimento que as pessoas, umas vão estar pelas outras, né? Isso. Então, uma é advogada, outra é médica. É o movimento do bem. Não, ele é o movimento do bem. A gente conversou também sobre uma coisa que eu acho linda nas coisas de Deus, que ela difere bastante, né, do que a gente estava acostumada, que é a questão da generosidade, né? Que é outra característica muito forte da Gi. Sim. É a generosidade. Sim. Porque assim, quando você... Então, por isso que eu falo assim, você já tinha tudo o que precisava para esse projeto. Isso mesmo. Todos os dons, todos os talentos, Deus já tinha te dado, né? Sim. Mesmo que não estava sendo usado ainda da maneira correta, né? É porque tinha o tempo, né? Tinha o tempo. Eu tinha essa necessidade de sair. Quando eu nasci, amiga, quando nasceu a nova criatura, minha vontade era de largar meu Instagram e só falar de Jesus. Só que eu tentava, daí eu sentava, daí eu não ia, porque eu não estava preparada. Eu tinha coisas para passar ainda. Eu tinha essas imersões, eu tinha esses encontros, essas conexões, tipo assim, como é que eu ia sair falando de coisas se eu não tinha nem conectado com mulheres, embora eu sempre trabalhei com mulheres. Sim. Então, assim, o Senhor foi entregando a porçãozinha. E o lindo é isso, assim, eu sinto que hoje eu tô vivendo o processo por isso, porque eu sinto que é tudo claro. Quando você, assim, quando daí você, agora já vivendo, né, parte do propósito, né, assim, de você saber que tudo que você precisava, você já tinha. Como é legal isso, né? Exatamente. É mais uma vez que a gente fala assim, gente, como eu sou amada, que Deus já tinha me capacitado antes mesmo de eu saber o que eu nasci para fazer. Mas aí por isso que eu escolhi o versículo Jeremias 1, porque o Senhor, ele já nos escolheu, ele já sabia. Então, por isso que eu digo assim, isso vem, aí eu vou soltando. Então, assim, o intuito do grupo... A gente não escolhe mais nada. Não, nada, amiga. A gente já estava tudo escrito. Já estava tudo pronto. É que a gente não tinha visão, né? Por isso que hoje eu busco todos os dias, viver com a mente no Senhor, e sabe? Essa generosidade, ela traz honra, sabe, Gi? Eu sempre falo assim, eu vejo isso a honra é consequência, vida. Né, amiga? Dinheiro é consequência, a honra é consequência, tudo que vai vir é consequência, mas vive hoje o coração... A gente vive um processo, e você colocou bem no início, né, a questão, assim, da ordem, né? Então, assim, primeiro eu sou, para depois eu ter. Sim. Então, agora a gente arrumou o nosso ranking, a gente arrumou aqui, né, a gente estava ali, estava tudo meio bagunçado, aí o Senhor vem e coloca tudo no lugar. Mas é sobre isso, amiga, é sobre essa jornada que a gente
gente precisa dar sobre a dar ordem, essa... a ordem do triângulo, tá? Eu falo assim, ó, isso eu sempre tenho como lema lá em casa, né? Então, assim, tá muito, hoje foi arrumado, né? Já teve bagunçado por muitos anos. Sim. A minha vida, ela teve bagunçada por muitos anos, mesmo conhecendo, para você ver como conhecimento, claro que ele é importante, óbvio, né? Mas, assim, não adianta você saber e não aplicar. Não. Pra tudo isso, tá? Porque, assim, ó, às vezes você sabe muita coisa, né? Eu falo que eu engulo o livro, né? Mas, às vezes, eu sei muita coisa, mas, assim, ó, por que eu demorei tanto pra viver o meu propósito? Porque eu só sabia, mas eu não aplicava. Não, e agora eu vou pegar esse engate já pra gente. A gente tem que finalizar, amiga, agora. Mas, assim, quero finalizar, eu quero pegando esse engate, quero aprender contigo, vai lá. Não, mas pegando esse engate, foi o que eu falei pro meu esposo ontem. Todo mundo deve passar por alguma jornada e por algum deserto, né? Certeza. E aí eu olhei pra ele e falei assim, tu tá conseguindo entender que a promessa já é nossa, só que enquanto a gente ficar deixando a ver acontecer, deixar as coisas passando, a promessa ela não vai ser alcançada. Então, assim, aqui ele passou aquela promessa 11 anos e eu conheci ele pra que eu possa observar e falar assim, nossa, eu já vivi 6, mas então eu vou encurtar esses 12 anos, entende? Em 6. Então, em resumo geral, gente, pra finalizar mesmo, que a gente já tá com o tempo estourando, esse encontro das mulheres virtuosas é para fortalecer essas mulheres, para que elas possam crescer e gerar essas conexões. Então, se você ainda não tá dentro desse canal, se você ainda não conhece as mulheres virtuosas, eu quero que você venha. Eu quero te conhecer também. E assim, ó, os Virtuosas Casts é para isso, para fortalecer cada uma. Cada encontro, nós vamos trazer uma pessoa diferente, para que ela possa falar da sua história, da sua jornada, o que ela vive. Claro, eu vou estar sempre desenvolvendo um tema, sabe? Tipo assim, por exemplo, a gente sabe que aquela lá, ela tem, uma história de perdão muito linda. Então, a gente vai trazer ela para abordar um tema perdão e para falar tudo que ela já viveu e a gente também vai tentar se segurar para falar um pouquinho, porque nós temos tanta coisa. A gente promete. Gi, vamos prometer aqui. E hoje, então assim, hoje o start era o quê? Era falar um pouquinho de mim, para apresentar nós duas, pra gente poder falar isso do processo, do projeto. Da importância de a gente conhecer pessoas que passaram para ficar tudo mais fácil. E a gente quer te conhecer. Mas em cada episódio, amiga, assim, eu sei que eu vou ser obrigada, até porque a gente também precisa estar fortalecendo quem tá ali também, falar do projeto, dar um start, né, no que é. Sempre no início eu vou trazer um pouco sobre o que é o projeto, quem tá vindo e o que nós vamos falar com ela. E só de novo, para fechar com chave de ouro aqui, a questão da generosidade, o quanto é diferente do mundo, sabe por quê? Porque como hoje a gente tem uma fonte inesgotável, a gente não tem medo de dar. A gente não tem medo de transbordar, na verdade. Então, assim, tudo que eu entrego, hoje eu sei que não vai me faltar, né? E antes a gente ficava retendo muita coisa, porque a gente pensava assim, gente, como é que eu vou dividir isso aqui? Porque vai acabar. Vai acabar. Isso hoje até não hoje, né, amiga? Não, assim. E hoje não acaba mais. Hoje você fala assim, eu posso entregar tudo. Hoje eu, de fato, eu posso entregar tudo, porque a minha fonte, ela é inesgotável. Mas a gente, assim, como tu sabe, né? Eu ainda vivo um processo sobre isso e é lindo de ver que o agir de Deus está ali. Porque eu sei que eu tô vivendo um processo que às vezes eu não queria estar, mas eu sei que o Senhor tem algo muito maior, sabe? Então, assim, ó, a gente vai finalizar agora, né, minha amiga? Olha, foi bom demais, me dar as mãos aqui, o Senhor não podia conectar, Obrigada, eu me sinto muito honrada de estar aqui, tá? Que legal, muito mesmo. Eu também. E como eu falei, eu quero aprender todos os dias e compartilhar e transbordar tudo que eu já aprendi também na vida. A gente queria continuar a história depois aqui, mas temos tempo, então. Temos tempo. Gente, agora eu vou pro digital, vocês vão poder me ver um pouquinho mais. Amiga, você pode todo dia pegar ali e falar e começar a contar. Senta que lá vem história. Olha, então vamos lá, vamos lá. Então tá, gente, muito obrigada. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, que Deus cuide da sua vida, da sua família, que você possa estar em cada episódio aqui com a gente, conhecendo um pouco mais e crescendo. Mas a gente orou antes, tá, gente? Por favor. Isso mesmo. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima, né, amiga? Até. Valeu. Se inscreva aqui no canal Virtuosas Cast, deixe o seu like e ative o sininho pra você não perder os próximos episódios. Hoje eu quero fazer um pedido também para vocês, porque eu quero que vocês façam parte de cada pedacinho. Então, coloca aqui nos comentários o que vocês querem ouvir, o próximo título, e aí a gente vai depois analisar e trazer para vocês, tá bom? Muito bem, Lari. Obrigada, minha amiga. Foi um prazer estar aqui. Foi maravilhoso, e foi esperamos incrível. vocês no próximo episódio, que estará em breve, logo, logo.